Olá, quinta-feira, 9 de maio. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala sobre ciclovias e ciclofaixas. Grupo mapeia as ruas e propõe mudanças. Na Avenida Mulsa Tobias, esse ciclista se arrisca entre os carros. Neste outro ponto da via, outro ciclista é encurralado pelos veículos no cruzamento. Professores recebem capacitação para estimular alunos a pensar de forma empreendedora. Por meio de experiências como plantio de feijão e de contação de histórias, esses alunos aprendem a lidar com o planejamento de um negócio. Bauru vai participar do programa do governo estadual Cartão Recomeço, que está sendo chamado de Bolsa Crack. O programa vai pagar R$ 1.350 por dependente químico atendido em entidades assistenciais. O anúncio foi feito hoje. Esse valor vai direto para as entidades que fazem a ressocialização dos dependentes. Aqui em Bauru, 3 organizações desenvolvem esse trabalho. Portanto, teoricamente, poderiam se cadastrar o Esquadrão da Vida, a Comunidade Bom Pastor e o SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade. Recentemente, nós mostramos o trabalho delas numa reportagem sobre as casas de passagem aqui na cidade. O programa selecionou 11 cidades piloto, entre elas Bauru, por já desenvolver um serviço de referência no acolhimento de usuários de crack. A nossa equipe conversou com a secretária do Bem-Estar Social, Darlene Têndolo. Ela disse que aguarda agora a documentação do programa para definir quais entidades vão receber as bolsas e também de que forma esse dinheiro será utilizado e somado ao trabalho que já é feito. O número de ciclistas nas ruas do país tem aumentado. Com mais bicicletas no trânsito, a quantidade de acidentes também cresceu. Ontem mesmo, 2 adolescentes foram atropelados no Rio de Janeiro quando andavam de bicicleta. Um deles morreu. Para tentar evitar acidentes como esses aqui em Bauru, um grupo de ciclistas está percorrendo ciclovias e ciclofaixas da cidade para levantar problemas e apontar soluções. O objetivo é garantir a segurança de quem usa a bicicleta como meio de transporte. Na Avenida Mulsa Tobias, esse ciclista se arrisca entre os carros. Neste outro ponto da via, outro ciclista é encurralado pelos veículos no cruzamento. Essas cenas não são raras aqui em Bauru. Eu acho que as principais dificuldades do ciclista é ter essa interação com o motorista, conviver no mesmo espaço com o motorista. Acho que é a principal. Não adianta ter uma faixa demarcando seu espaço se ele não é respeitado. Esse pessoal vai analisar 6 ciclofaixas e ciclovias de Bauru. A intenção é encontrar erros, mas também sugerir mudanças para fortalecer a bicicleta como meio de transporte seguro da cidade. A Avenida Mulsa Tobias é a primeira a ser observada pelo grupo de ciclistas. Eles estão verificando se as ciclofaixas e ciclovias de Bauru estão de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O grande problema é o mesmo que acontece em vários municípios do Brasil afora. Elas não são interligadas, em geral elas levam um ponto A a B que não tem uma ligação. Por exemplo, não leva até o centro da cidade, não conduz a um bairro onde o pessoal mais mora, onde mais precisa, né? Falta um pouco ainda de estudo com relação a estatísticas do uso da bicicleta para a implantação da estrutura cicloviária. E a estrutura que já existe, em alguns pontos, ela é muito deficitária, no sentido de que ela não é bem sinalizada, ela não foi bem implantada. Na Mulsa Tobias, a ciclofaixa está localizada do lado esquerdo da rua, o que também dificulta a vida do ciclista. Além disso, quem está na bike tem em muitos momentos que desviar de obstáculos como os galhos de árvores. O grupo registrou tudo. Outro problema é a largura da faixa, que é diferente em diversos pontos e sempre abaixo do que diz a lei. Deveria ser de 1,20 m de largura, mas como podemos ver na foto, em alguns pontos é pouco maior que uma folha de papel. Nessas outras fotos que o grupo tirou, podemos ver que os motoristas invadem a faixa
e que também há buracos por toda a ciclofaixa. Isso tudo traz riscos para quem está sobre duas rodas. O motorista ele tem a tendência de que onde há estrutura, ele acha que o ciclista tem que só trafegar na estrutura, né? E muitas vezes a estrutura não é suficiente para o ciclista passar. Ele precisa usar, ele precisa atravessar a via. E isso não é beneficiado aqui. O ciclista ele não tem um ponto de atravessar a via, ele tem que ir até o final, voltar se ele quiser atravessar. Isso traz um grande risco. O maior risco é o de acidente, porque onde falta sinalização e onde a estrutura não é bem implantada, o risco de acidente aumenta. Após analisar os locais, o grupo vai entregar aos vereadores um documento com os problemas e as sugestões. A nossa ideia é levar a mensagem da bicicleta como algo pacífico e começando de baixo, né? Começando do que realmente precisa e do que vai facilitar a vida das pessoas que usam a bicicleta para trabalhar, para estudar, como esporte. Nós entramos em contato com a Endurbe e, em nota, a empresa divulgou que tem acompanhado a ação dos ciclistas e que apoia a iniciativa. A Endurbe também informou que vai corrigir os problemas apresentados se eles forem de responsabilidade da empresa. Sobre a reclamação dos ciclistas de a ciclofaixa da Avenida Mussa Tobias estar localizada no lado esquerdo da via, a justificativa é de que, neste caso, o lado esquerdo é mais seguro. Isso porque impede possíveis acidentes com carros que queiram virar à direita. Por falar em bicicletas, a Secretaria Municipal de Cultura recebe até amanhã inscrições para o segundo passeio ciclístico histórico de Bauru. A atividade será no domingo, dia 12, e tem o objetivo de divulgar os pontos históricos e culturais da cidade, além, é claro, de estimular a prática de exercícios físicos. O passeio sai do Museu Ferroviário e vai até a Fazenda Val de Palmas, com paradas monitoradas por um professor de História. As inscrições podem ser feitas no Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural, que fica na Rua Rio Branco. Ainda hoje a gente volta a falar sobre o planejamento da cidade para acolher os ciclistas, com o professor de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, José Chaides Alves. Mas antes, no próximo bloco. Estudantes têm aulas de empreendedorismo. Voltamos já. A criação de um curso de medicina pela Unesp em Bauru ganhou mais um capítulo ontem. O diretor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, o professor Olavo de Arruda, e a vice-reitora, a professora Marilza Cunha Rude, se reuniram com o governador do estado, Geraldo Alckmin. Assim que o projeto estiver finalizado, ele deverá ser aprovado pela Faculdade de Ciências, que vai receber o curso, e pela Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, para depois, então, seguir para a aprovação do Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade. Professores da rede estadual estão em greve em todo o estado desde o dia 19 de abril. Eles querem reajuste salarial de 13%. Aqui na região de Bauru, cerca de 25% dos docentes estão parados, mas nenhuma escola está sem aulas. Luta pela sua valorização. Esta é a terceira semana do movimento do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado, a APOESP. Com faixas, alguns deles se reuniram ontem na Praça Rui Barbosa, no centro de Bauru. Entre as reivindicações, os docentes pedem melhores condições de trabalho, reajuste salarial e o fim da violência nas escolas. Em Bauru, nós tivemos casos de 2 escolas grandes nos bairros que foram incendiadas, tacaram fogo lá. A greve, ela é a última opção que você dispõe dele quando você já usou todas as prerrogativas, já tentou conversar e não teve condição. A greve não tem prazo para terminar. Na semana que vem, professores de todo o estado devem se reunir em frente ao vão do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. A Secretaria de Estado da Educação afirma em nota que propôs um estudo para analisar a situação dos professores, mas diz que a APOESP desconsiderou a ideia por agir segundo uma agenda partidária. O governo diz ainda que enviou à Assembleia um projeto de reajuste de 8,1%.
Estudantes da Escola Municipal Valdomiro Fantini, no Parque Santa Cândida, estão aprendendo a empreender. O tema faz parte do currículo, mas para ensinar, os professores também tiveram que se tornar alunos. Depois que plantou o milho, o que nós plantamos na sala de aula? Feijão! A lição de hoje não é de português e nem de matemática. A professora está falando de empreendedorismo. Quanto vocês acham que a gente pode vender um vaso de cebolinha? R$2. Então a nossa cebolinha vai custar? R$2. Por meio de experiências como o plantio de feijão e de contação de histórias, esses alunos aprendem a lidar com o planejamento de um negócio. Se for muito caro, eu posso comprar? Não! Quanto que vocês acham que a gente pode vender um vaso de cebolinha? R$10 um vaso de cebolinha? O programa Jovens Empreendedores do Sebrae é realizado pela segunda vez aqui na Escola Municipal Valdomiro Fantini. Mas, antes de ir para a sala de aula, os professores deixaram o giz e a lousa e também estudaram a cartilha. Então a gente trabalha como foco principal do projeto falar sobre comportamentos empreendedores, então capacitar os professores, fazer com que eles compreendam o que são esses comportamentos empreendedores e como eles podem estimular isso nos alunos. E também uma outra parte importante do projeto é falar sobre o plano de negócios. Claro, tudo isso dentro de uma linguagem bastante lúdica, apropriada à faixa etária das crianças que vão receber esse conhecimento, mas a gente trabalha esses dois pontos. 22 mestres descobrem como incentivar práticas empreendedoras nos alunos. Hora de colocar a mão na massa e montar o próprio mercadinho de ervas. Cada um usa as habilidades que tem. Uma cuida da decoração dos vasos. Ela se dá bem com fitas e papéis. A expectativa do aprendizado das crianças, né? Porque eles ficam empolgados, eles ficam envolvidos, eles não veem a hora de começar a atividade do projeto. E a aprendizagem é muito grande, é bem significativo. Já esta professora suja as mãos e planta as mudinhas. Enquanto isso, a galera que tem a letra bonita faz as plaquinhas decorativas. É bom, é uma experiência nova, é uma coisa que traz resultados para a gente, traz satisfação pessoal. E você vê as crianças produzindo, as crianças aprendendo, é muito bom. A ideia é agregar valor ao produto. A hortinha tem até som ambiente. Primeiro miudinho, você tá querendo o quê? Eu quero crescer, eu quero crescer. O mais importante é o envolvimento de todos os alunos. A participação das crianças, né, na questão de plantar, de colher, de despertar neles o espírito empreendedor mesmo, né, a participação. Eles trabalham até o fim, até no dia da feira eles trabalham na venda. Muito legal. Agora uma dica de programa para o fim de semana de quem tem filhos pequenos. No sábado, o Encontro Regional de Astronomia tem uma programação especial para as crianças. As atividades começam às 9 da manhã e duram o dia todo. Além de participar de oficinas, as crianças vão fazer uma visita ao Observatório de Astronomia da Unesp. Ficou interessado e quer levar seus filhos? Inscrições e informações pelo telefone 3103 6084. O tempo seco chegou a níveis críticos hoje. Por volta das 3 da tarde, a umidade do ar caiu para apenas 15% em Bauru, o que configura estado de alerta. Nesse caso, a recomendação é evitar esforços físicos entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. E, claro, abusar da hidratação e umidificar o ambiente com vaporizadores e toalhas molhadas. Um centro de alta pressão mantém um tempo seco em todo o estado de São Paulo. Os dias seguem com grande amplitude térmica, ou seja, com temperaturas baixas pela manhã e altas à tarde. Em Bauru, a umidade do ar segue baixa, agora está em 20%. A máxima hoje ficou em 25 graus e continua em elevação. Amanhã deve chegar a 28 aqui e em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 27 graus. No próximo bloco, o professor José Chaides Alves fala mais sobre ciclovias e ciclofaixas. Voltamos já!
Nós voltamos a falar sobre os problemas de planejamento urbano em Bauru com o professor de arquitetura da Unesp, José Chaides Alves. Chaides, como é conhecido, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Chaides, nós vimos aí na reportagem uma série de problemas identificados, relatados pelos ciclistas. Queria que você comentasse, é tudo uma questão de falta de planejamento mesmo? Eu entendo o seguinte, você tem várias formas de fazer planejamento, né? O que a comunidade no todo tem reclamado, né? Ou seja, os órgãos científicos, seja a população, mas também esse grupo de ciclistas que a gente vê fazendo essa atividade tão importante, saudável na cidade, né? E a cidade precisa se preparar para esse ambiente saudável, que gere mais saúde, que gere mais segurança, que gere mais condições de qualidade de vida. E ter essas ciclofaixas são importantes. O que a gente vê que todos reclamam é de um canal de diálogo, né, com o planejamento, né, ou com a prefeitura como um todo, né, com os órgãos de planejamento. Então, não existindo um diálogo prévio, né, então o planejamento fica sujeito a erros, sujeito a opções equivocadas, ou só no sentido de uma racionalidade que o gestor que está lá faz, mas às vezes erra, né? Quando na verdade poderia estabelecer, né, um planejamento participativo, onde nesse caso, por exemplo, ninguém melhor do que esses ciclistas para dar a sua opinião, emitir o que é melhor, eventualmente até poderia fazer essas ciclofaixas numa situação que não fosse nem a ideal no sentido dos códigos, mas por uma situação local ali que é necessária, né? Mas ouvindo, escutando essas pessoas. Mas há normas, inclusive, que deveriam ser seguidas, sim, né? certeza. Que já dizem, por exemplo, a largura mínima da faixa e não vem sendo seguido isso, né? O que a gente tem percebido é que o automóvel tem sido beneficiado, né? Eu entendo que essa mudança de postura para essa cidade saudável, né, ela implica em se pensar vias, né, não só com a ciclofaixa, mas com calçadas adequadas, com locação de equipamentos, a questão da acessibilidade como um todo, né, a pessoa que é o cadeirante, a pessoa que tem uma deficiência visual, né, quer dizer, esse conjunto de questões hoje são normatizados e essas pessoas têm que ser ouvidas, né, para se fazer isso. Então, por exemplo, essa questão de 1,20 m do regulamento e um pouco mais, né, eu acho que é privilegiar o ciclista e o pedestre, né, e no caso das calçadas. E isso vale esse esforço, né, porque se você tivesse uma substituição de uma parcela grande das vias que estão aí por ciclofaixas, talvez você pudesse estimular as pessoas, até aquelas que têm medo da bicicleta, que têm medo de andar junto a esse trânsito louco que a gente já está vivendo, a ter uma vida mais saudável, né, a ter saúde, porque praticar esse tipo de esporte é gerar saúde. Com certeza, e esse movimento inclusive poderia ser aproveitado, já que neste momento está sendo discutida a reforma da Avenida Rodrigues Alves, por exemplo. Está prevista a construção de uma ciclovia lá naquele espaço, né? Pois é, cada alteração dessa, cada mudança dessa deveria vir para melhorar essa qualidade de vida como um todo, né? No caso da Rodrigues Alves, você tem não só o problema da ciclofaixa, mas esse diálogo que poderia ser feito com os comerciantes, com a população que frequenta aquele centro da cidade, com os moradores que estão ali constituídos, se essas alterações realmente virão só para o bem, né, da comunidade ou só para o bem de quem vai usar o transporte de ônibus. É importante. Eu estou supondo que isso vai ser melhor para quem usa o ônibus, né, e a eficiência do transporte do ônibus. Mas isso não significa necessariamente que a comunidade ali vai ser beneficiada. E nem que a paisagem vai ser mais bonita, né? Porque você acha que teria que se contemplar tudo isso? Tem que se contemplar tudo isso. Inclusive porque o centro tem uma coisa que se chama morte noturna, né, que quanto mais você o torna eficiente para o comércio, né, com retiradas de pessoas o mais rápido possível de lá, para ir para suas casas, por exemplo, né,
e de repente tem um esvaziamento também dele, sem estímulo à moradia, né? É uma pergunta que eu tenho para ser feita para a Endurbe, né? Como é que esse projeto se relaciona com um projeto de estímulo de moradias no centro? E a gente fala tanto aqui da revitalização do centro da cidade. Exatamente. Quer dizer, se você se esse projeto não estiver ligado com questões que façam com que as pessoas permaneçam mais no centro, seja morando no centro, ou com atividades culturais, esportivas, de lazer, né? Mesmo de um comércio 24 horas e de aproveitamento de edifícios históricos para eventos, etc., na área de cultura, você pode estar dando um tiro no pé, né, assim, falando literalmente. Porque o que pode ocorrer é que você pode estar tendo um esvaziamento daquelas faixas da Rodrigues e etc. E o que no final, você pode ter uma eficiência no horário de pico do transporte, mas você pode ter o abandono do centro. Então, essa questão tem que ser pensada. Em relação específica às ciclovias, ou às ciclofaixas, né, elas têm que ser adequadas, né? Quer dizer, vai se colocar no centro, mas onde é melhor colocar? Quer dizer, tem que obedecer os regulamentos, etc. Porque você também colocar a ciclofaixa de um lado ou junto com um risco de ser atropelado por ônibus ou por automóvel vai ser pior. E falando em se discutir, né, a cidade, Bauru vai receber em breve a Conferência Municipal de Bauru. E o Chaydes vai dar uma oficina de capacitação sobre o Estatuto da Cidade para os participantes da conferência, né? Explica para a gente o que é esse evento e o que vai ser essa oficina. O evento ele é um chamamento nacional que acontece mais ou menos de 2 em 2 anos para que as cidades possam estar avaliando em que medida que o seu planejamento está progredindo, baseado no Estatuto da Cidade, né? Em Bauru já vai ser a 5ª conferência. Só que a oficina se encaixa nisso, e é papel do CP Cidades da Unesp, a gente dá um certo aprofundamento nisso, nas questões locais. Então nós queremos ouvir a população, queremos discutir com a população questões que já estamos na 5ª conferência que não foram resolvidas desde a 1ª. Né? Então, por exemplo, a necessidade da Constituição, né, que está prevista em lei, do Conselho Municipal de Planejamento, ou Conselho Municipal da Cidade de Bauru, né? Porque sem ele não há diálogo. Nós estamos falando aqui anteriormente do diálogo. O Conselho Municipal de Planejamento é exatamente para isso. É para exatamente ser um espaço de debate, de discussões com a comunidade, de todos esses grupos, na hora que vai fazer um projeto, aferir melhor o projeto. Esse conselho, Chaydes, seria composto pela população, representantes de entidades? Exatamente. Eu acho que cada município poderia pensar a sua maneira de representar. Existe uma estrutura, mas o que nós entendemos é que você tem que ter representações regionais dos bairros, de todos os bairros, né? Ou pelo menos por região, por microbacia, por exemplo, como o plano diretor de Bauru foi constituído, da Câmara Municipal, de alguns órgãos importantes da própria Prefeitura, dos órgãos técnicos das universidades, os órgãos, os institutos de pesquisa, os órgãos ligados à pesquisa em planejamento, para que esse fórum dialogue não só para resolver problemas imediatos, né, mas para fazer um planejamento de médio e longo prazo, tá discutindo o futuro da cidade. Questões como essa do saneamento, que está retornando, né, para discussão, poderia ter sido antecipada se esse conselho existisse. Muito bom. Então, quem se interessou, a oficina de capacitação sobre o Estatuto da Cidade é no dia 13, repetindo, 14 de maio, das 7 às 9 da noite, e no auditório da Central de Salas da Unesp, próximo ali ao Guilhermão. Chaydes, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado, Larissa. A gente fica por aqui e volta amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Até lá!